sessões da quarta sessão extraordinária do Biro Político do PSGC. O Biro Político do PSGC reuniu no dia 10 de novembro de 2023, no Salão Nobre América Cabral, na sede de Bissau, na sua quarta sessão extraordinária, no termos do artigo 35 e 36, na linha D e E dos Estatutos do Partido. De 110 membros do Biro Político convocados para essa reunião e participar 81 membros, que aprovaram por unanimidade a constituição da equipa de relação, composto por camaradas Francisco Murilo Conté, Maria Armando Monteiro Gomes, Luís Gonçalves Cardoso e Rosa Valdete, tendo de seguir aprovado por unanimidade a ordem do dia os seguintes pontos. Ponto número 1, informações gerais. Ponto número 2, enquadramento. A linha A do ponto número 1, enquadramento de militantes e quadros do partido. A linha B, número 1, concorrência do Supremo Tribunal de Justiça. Ponto número 2, apresentação e adoção do programa do governo. Ponto número 3, proposta de participação do Secretariado Nacional do PSGC. Sessão da abertura dessa quarta reunião extraordinária de Biro Político, alargada na líder de coligação PAI Terra Branca e com participação de alguns convidados e presidido pelo presidente do PSGC, camarada engenheiro Domingos Nunes Pereira. Na sua alocução e sublinhando o facto dessa quarta sessão extraordinária e constituir o primeiro recurso de investidura de deputados da Assembleia Nacional Popular e formação do governo de 11ª legislatura. Depois de considerar como hábito as reuniões do órgão centrais do PSGC e fazido, portanto, homenagem a membros do PSGC que faleciam a períodos intermédios de última sessão. A nova sessão, o presidente do PSGC pediu a fazer um minuto de silêncio e observar um minuto de silêncio em homenagem a estes camaradas. Eleições de 4 de julho de 2023, que decorri, portanto, nessa área. O presidente do PSGC, tanto de comando e com proeza de coligação PAI Terra Branca, mas sim está configurado um desafio e início de um processo. E para aquilo é preciso para tudo as forças de governação orientado a sentido de cumprir 4 anos de mandato do governo. O presidente do PSGC voltando a debater na questão de escolhas para candidatura de deputados e nomeação de membros do governo, onde que afirmou que para mais esforço do fazido com a transparência que tenta atingir no processo e foi difícil acomodar tudo militantes ou dirigentes que têm mérito na defesa dos desígnios do partido. E falar aquilo é de tomar e preciso para não privilegiar a unidade, a coesão interna do partido. Antes de terminar essa intervenção, a abertura da sessão, da quarta sessão do Biro Político, o camarada engenheiro Domingos Nunes Pereira e saúde líderes de partidos de coligação, PAI Terra Branca, deputados, membros do governo, que convidaram para vir assistir a sessão do Biro Político. Depois dessa curta intervenção, o presidente do PSGC convidou o secretário nacional do partido a fazer enquadramento de militantes de quadros no âmbito de estruturação do Secretariado Nacional, que determinaram a saída de alguns quadros para integrar o governo. Quanto aqui não referir a disputas internas, a promoções das estruturas governamentais, o secretário nacional afirmou que não é fato que pedia de congestionamento na administração pública guineense e poucas ofertas estão apoiadas, sobretudo no setor privado. Em seguida, o presidente do partido, quando aqui não referindo ao primeiro ponto da ordem do dia, e convida o primeiro-ministro para dar explicações sobre incidentes que olharam no Supremo Tribunal de Justiça que marcado pela invasão de um grupo de homens soldados e fortemente armados que supostamente estavam a defender um de alas que não disputou a liderança desse Corpo Supremo. Na sua intervenção, o primeiro-ministro, quando aqui não referia a comunicar do Conselho de Ministros, e manifesta-se preocupação aquilo que do olhar, que volta a falar mais um vez dos esforços na fazer, no sentido de conseguir uma colaboração institucional efetiva entre órgãos de soberania. Intervenção do chefe do Executivo e seguido do debate que incidiu na repúdio e condenação de acontecimentos no Supremo Tribunal de Justiça, de que apela a respeito e observância de leis que devem a respeito de ditames do Estado de Direito Democrático e de legalidade democrática. Algumas intervenções durante debates até incidiram na elogio por sensatez do governo, a ver como é que se está a responder provocações
que poderia, portanto, desembocar num conflito naquela instância judicial. Quanto aqui concluir o debate e entrar no segundo ponto da ordem do dia, o Presidente do Partido solicitar ao Primeiro-Ministro para fazer a apresentação e resumo do programa do Governo da 11ª Legislatura. Depois de ir revistar principais eixos deste programa, o documento submetido à plenária para ser adoção de que é adotado pela unanimidade de 81 membros presentes, mas que, portanto, aprovar esse programa do Governo, adotar esse programa do Governo, que não é levado para a Assembleia Nacional. Terceiro e último ponto do ordem do dia é marcado pela apresentação de nova estrutura do Secretariado Nacional, que comporta algumas mudanças na nomenclatura dos órgãos executivos. O documento apresentado pelo Secretário Nacional, António Patrocínio Barbosa, e aprovado por unanimidade por alguns emendas. Quando aqui terminar as sessões de debate, o Biro Político de PSC e deliberar esta semana de encontro. Número 1. Congratular, dizer, contentar e felicitar reações de membros da Assembleia Nacional Popular, do Governo e lideranças da coligação PAI Tararanca, a via de invasão coiada no Supremo Tribunal de Justiça. Exortar a ser lembrada mais um caso, a via de denúncia do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, todo órgão de soberania livre de trabalhar no sentido de cumprir escrupulosamente normas que está estabelecido para poder permitir a realização de eleição do novo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Ponto número 3. Renovar a confiança no Governo da 11ª Legislatura e no Primeiro-Ministro, Camarada Geraldo João Martins, a via de ter regulado uma postura de Estado e quer responder provocações que poderiam desembocar na confrontação entre órgãos de soberania durante os incidentes do Supremo Tribunal de Justiça. Ponto número 4. Manifestar solidariedade ao Governo da 11ª Legislatura para seu bom desempenho na cerca de 90 dias de governação, marcados para tomar de medidas sociais que não devem só diminuir dificuldades de crise e trabalho de crise nos últimos anos, acabaram em edição, assim somando para a ideia que deve de comemorar 50 anos de proclamação do Estado de Guiné-Bissau na Logador, no Colinas de Moé. Ponto número 5. Renovar-se confiança a Presidente do PSC, que enquanto Presidente da Assembleia Nacional Popular, órgão que para a excelência e fiscalizador de legalidade e tem primado para a condenação e repúdio para atos que afrontar a leis e a democracia, portanto, na Guiné-Bissau. Ponto número 6. Encorajar o Governo a tomar medidas sociais que visa a criação de oportunidades de emprego no setor privado para poder repartir pressão sobre a administração pública e contribuir assim na disponibilização da aparelho de Estado. Ponto número 7. Adota o programa do Governo da 11ª Legislatura que não vai entregar à Assembleia Nacional Popular na sessão que nos impulsar na semana que vem. Considerações finais. A União do Biro Político decorrer num ambiente de discussões abertas e francas e observar normas estatutárias naquilo que está a referir à democracia interna na CPGC. E fazer uma missão dia 10 de novembro de 2023, Biro Político de PSC.